sou Ana Paula e você está no Onda Livre, o canal de amigos que resolveu sair da sua zona de conforto e lutar para transformar esse num país mais justo, mais seguro, mais simples e mais livre para todos. Hoje nós vamos trazer um tema de saúde pública, nós vamos falar do autismo, que é um transtorno bastante falado, bastante mistificado, mas muito pouco conhecido. Para isso, nós trouxemos dois convidados especiais que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, é só esperar a vinheta. Então, vamos conhecer os nossos convidados que vão falar sobre autismo. Eu vou trazer primeiro o nosso amigo do Onda Livre, o Miguel Alves, que vai nos, como membro do Onda Livre, ele já participou de várias lives, mas hoje ele vai trazer a vivência especial dele, que tem um filho portador do transtorno. Boa noite, Miguel. Boa noite, tudo bem? Miguel, mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. E nós temos o convidado especial, o Dr. Maurício Souza, psiquiatra infantil. Boa noite, Maurício. Vou chamar de Maurício, que fica mais fácil, né? Com certeza pode ser. Boa noite, olá a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana Paula, Miguel. Parabéns pelo trabalho no Onda Livre. Espero que seja uma noite proveitosa aqui para todos nós. Seja muito bem-vindo. E já vamos começar perguntando, né, Maurício? A gente veio aqui para isso. Bom, o pessoal fala muito autismo, mas a gente tem visto que na medicina tem se tentado falar do transtorno do espectro autista, que nós vamos chamar de TEA, que fica mais fácil, né? Diferencia um pouquinho isso para nós, o que você pensa sobre isso, como é que está a medicina com relação a isso? Histórico rápido, então. O termo autismo surgiu nos anos 40, na década de 1940, quando foi pela primeira vez descrito o quadro clínico de crianças que eram, como o Léo Kanner falava na época, eram ensimesmadas, né? Elas tinham um prejuízo grande no contato com outras pessoas, né? Na interação, na comunicação, enfim. E esse termo foi se tornando cada vez mais popular ao longo das décadas, né? Ele se tornou um diagnóstico formalmente, né, na psiquiatria nos anos 80, mas só no ano de 2013 que surgiu esse termo transtorno do espectro autista, né? Até 2012, né? Falava-se especificamente em autismo, né? Autismo típico, autismo atípico. Exato. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria, ao lançar o DSM-5, mudou os critérios diagnósticos. Acho que até, não sei se vem ao caso mencionar aqui, mas tem uma historinha curiosa sobre isso. Os Estados Unidos, já que estamos aqui no canal que inclusive envolve política, né? Nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde público universal, gratuito, como no Brasil, né? Por outro lado, em quase todos os países ocidentais existem leis que protegem pacientes com o diagnóstico de autismo. Então, lá nos Estados Unidos era muito importante incluir no diagnóstico de autismo crianças que tinham quadros mais leves, que não entravam nos critérios do diagnóstico, mas que precisavam de alguma forma de tratamento, de intervenção precoce, para que pudessem obter o melhor desenvolvimento possível. Então, com essa intenção muito, muito bem intencionada, né, com essa boa intenção, a Associação Americana de Psiquiatria flexibilizou os critérios diagnósticos e colocou diversos pacientes que antes não chegavam a receber esse diagnóstico dentro desse grande guarda-chuva dos transtornos do espectro autista. Dentro desse grupo, você tem agora não só aqueles pacientes que eram autistas anteriormente, nos critérios anteriores, mas também casos que ficariam como transtornos globais do desenvolvimento, mais leves, a famosa síndrome de Asperger, né? Casos mais leves passaram a entrar também dentro desse conjunto do espectro autista, né? Por isso a mudança de designação nos últimos anos. Perfeito. Bom, explica para nós o que é exatamente o TEA. Sinais, sintomas, quando é que a gente ajuda uma família, ou como a família observa que tem algum problema com a criança, ou os pais, os professores, ou amigos, enfim, vão dizer que essa criança precisa ir ver um médico? Muito bem. Então, lá, primeira coisa, existe um conjunto de problemas na medicina, né, que envolve o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento das capacidades neurológicas, psicológicas da criança, né, esses são os transtornos do neurodesenvolvimento, né.
Entre eles está o transtorno do espectro autista, né? Só para mencionar, estão dentro desse grupo os transtornos do desenvolvimento intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Existem vários diagnósticos dentro desse grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. O autismo é um deles, né? A característica que marca o autismo é uma alteração em 3 aspectos específicos: capacidade de interação ou comunicação interpessoal, capacidade de linguagem, de comunicação, tanto comunicação verbal, comunicação não verbal, e capacidade de flexibilizar os seus interesses e comportamentos, né? Então, resumidamente, você tem uma criança com comprometimento na capacidade de interação com outras pessoas, na capacidade de comunicação verbal e não verbal, e com comportamentos e interesses muito restritos, muito rígidos, muito específicos, né? Isso é o que a gente chama de transtorno do espectro autista. Essa descrição é muito genérica, né? E o que é mais importante para os familiares, professores, para as pessoas em geral saberem, é como suspeitar que uma criança pode ter um problema desse tipo, né? Isso é o mais importante. Os primeiros sinais podem ser identificados muito, muito precocemente. Às vezes uma criança de 6 meses de vida, claro, não dá para dar diagnóstico nessa idade, mas as mães muitas vezes relatam para a gente que quando estavam amamentando, nos primeiros 6 meses de vida, a criança não fazia contato visual com a mãe durante a amamentação, que é uma coisa que as mães geralmente falam, né, que se apaixonam pelo olhar da criança enquanto amamenta, né? As crianças com autismo muitas vezes não têm essa atitude de olhar olho no olho da mãe, né? As expressões da criança, as expressões faciais são mais limitadas, ela demora a desenvolver ou não chega a desenvolver o sorriso social, que é aquele sorriso em resposta ao sorriso das outras pessoas. Ela faz pouco contato visual em geral, né? No segundo semestre de vida, a criança, por exemplo, já é capaz de atender ao seu chamado, quando você chama ela através da voz, né? Ou ela é capaz de entender que você está apontando para um objeto, quando você aponta com o dedo, né? Uma criança com autismo geralmente não atende a esses tipos de comandos, né? De compartilhar, de saber que você está apontando, ou de atender ao chamado. Isso também é perceptível ali pelo segundo semestre de vida. Depois que ultrapassa 1 ano, a criança que não tem um problema do desenvolvimento, ela já começa a falar, ela dá tchauzinho, ela, quando se interessa por um brinquedo, ela mostra para o adulto o brinquedo, ela compartilha brinquedos, né? A criança com autismo geralmente não tem essa atitude de compartilhar, de dar um tchauzinho, ela não começa ainda a falar as primeiras palavrinhas, tem um atraso na aquisição da fala, geralmente. Essas características, elas têm que chamar a atenção dos cuidadores, dos pais, de que pode ter ali algum problema, mas veja que isso depende muito da idade, né? E não é costumeiro que os pais, os familiares percebam o problema nessa fase. Fica muito naquela assim, deve estar só um pouquinho atrasado, vamos esperar um pouquinho mais, né? Deve ser, enfim, só alguma variação da normalidade, acaba esperando um pouco mais para ver o desempenho, para ver como é que evolui, né? Geralmente o diagnóstico só fica evidente quando a criança ultrapassa o 2º ano de vida e ainda não desenvolveu ou ainda está muito atrasado no desenvolvimento da capacidade de comunicação e de interação com outras crianças. De modo que, geralmente, a criança só vai para avaliação para ver se tem mesmo problema quando entra na pré-escola, lá pelos 3 anos, 4 anos de vida, quando a professora, que tem uma habilidade muito maior de comparar com outras crianças, né, tem uma noção, até pela prática diária dela, ela tem muita noção de como é o desenvolvimento de uma criança naquela faixa etária. E aí ela percebe que aquela criança não brinca muito com as outras crianças, ou às vezes não brinca de jeito nenhum, não interage nada com as outras crianças, não usa ou usa muito pouco a comunicação verbal, não participa adequadamente das atividades, das brincadeiras com as outras crianças, e entre outros sinais como os que eu já mencionei, né, de não atender ao chamado, né, de não fazer contato visual. Então, muito frequentemente, a professora é quem dá esse alerta para os pais, para que eles procurem uma avaliação profissional, e é muito comum os pais dizerem para a gente que já tinham percebido alguma coisinha, mas que estavam postergando, imaginando e pensando que poderia ser uma coisa temporária, né? Acho que resumir aqui os principais pontos que têm que ser observados, e só para não deixar de dizer, tem um que é absolutamente alerta vermelho, que é a criança em absolutamente qualquer idade perder habilidades que já tinha adquirido. Isso não é tão comum, não dá nem 1/3 das crianças com autismo que tem essa característica, mas se a criança já tinha adquirido uma certa habilidade e ela perdeu, né, ela deixou de falar, ela deixou de interagir como ela interagia antes, como ela falava antes,
alerta vermelho. Aí precisa imediatamente procurar ajuda profissional. Esses casos são mais fáceis de chamar a atenção, porque é uma coisa muito incomum, né? Mas esse é um detalhe que tem que chamar a atenção dos cuidadores quando acontece. Tá falando da poda? Não especificamente, mas essas fases de poda, só para as pessoas entenderem, o nosso cérebro, ele passa por algumas podas ao longo da vida, né? A gente já nasce com todos os neurônios que a gente vai ter a vida inteira, né? E o cérebro vai apenas otimizar as conexões entre esses neurônios ao longo da vida, né? E existem alguns momentos cruciais do desenvolvimento em que o cérebro faz uma poda, que nem poda de árvore mesmo, né? Tirar o excesso e otimizar o que está sendo mais necessário, mais utilizado, né? É uma maneira de otimizar o desempenho cerebral, né? Essas podas acontecem na transição da primeira para a segunda infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, né? E nesses momentos de poda neural, esse momento da poda neural pode ser o momento para o surgimento. Desculpem, falhou por um instante aqui minha imagem. Vocês estão me vendo bem? Deu uma travadinha, mas está tudo tranquilo. Sim. Então, como eu estava dizendo, esses momentos da poda neural pode ser o momento em que surge pela primeira vez os sinais de um adoecimento psiquiátrico, neurológico, né? Então, esses são momentos cruciais para perceber o diagnóstico, né? Mas não necessariamente os sintomas vão surgir no momento de uma poda neural, né? O problema já pode preceder a primeira poda neural. Alguma pergunta, Miguel? Não, eu só sem queria... ter o áudio, Ana Paula. Alguma pergunta? Tá me ouvindo? Vocês me ouvem? Eu tô ouvindo. Ouvindo bem, Maurício? Tá me ouvindo, Maurício? Eu não tô te ouvindo. É comigo o problema? Você tá ouvindo ela, Miguel? Estamos ouvindo bem. Tô Sim? ouvindo. Deixa eu só ver se não é aqui o meu fone. De repente acabou a bateria. Quando isso a gente vai conversando, Miguel, conta para nós um pouquinho da tua vivência. Conseguiu pegar agora? Normal aqui. Bom, tá. Por enquanto, só queria comentar uma coisa que o Maurício falou sobre o filme. Eu tenho algumas referências que eu vou passar durante o episódio. Peraí. Não, agora não tá saindo o som. Não tá saindo o som. Não? Não. Agora voltou. Tá Consegue ouvir agora? Maurício, consegue ouvir? Não tô ouvindo. Não ouve? Tá ouvindo agora. Eita. Não quer tentar pegar outro fone? Maurício, tenta sair e voltar. Isso. Beleza. Bom, eu tenho algumas referências para passar, né? O que o Maurício comentou sobre os Estados Unidos não terem, antigamente, né, uma lei muito abrangente principalmente quem está em idade escolar, em TEA, né? Tem um filme bem legal, que tem até completo no YouTube, para quem quiser ver. O nome em português é Uma Missão Especial, e em inglês eu acho que é A Grande Jornada, que é a história de uma mãe que tem filhos, se eu não me engano são gêmeos, e ambos são autistas, né? E ela descobre quando ele já tem 8 anos, sabe? Eles já são bem avançados em idade. Ele é não verbal, ele não fala, e o outro, ele tem ecolalia, então ele já fala, só precisa ter isso administrado. Esse filme é com o Zac Efron, ele deve ter, sei lá, 10 anos, sabe, do High School Musical lá. E é um filme bem legal, é um filme bem bacana de ver, sabe? Ela não sabe de nada sobre o autismo, ela copia na internet uma carta de um advogado, envia para a escola para conseguir um auxiliar na escola dela. Assim, dá para ver ela desenterrando tudo isso do zero, sabe? É bem bacana, assim, para quem não conhece nada. Ele é um pouquinho romantizado, mas é legal de ver, sabe? Tá conseguindo nos ouvir agora, Maurício? Agora tô, desculpe a falha. Isso acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Com certeza. Então, um pouco sobre a minha história. O que o Maurício falou realmente é bem comum, assim, a gente não tem muita ideia de que nosso filho é diferente, e sempre tem o primo, o tio, que fala, não, isso aí vai passar, daqui a pouco ele melhora, quando ele começar a falar, ele vai falar tudo de uma vez. O fulano tinha também, fulano, alguém atrasou na família, eu via muito isso. Isso, o Quinzinho começou a falar com 5 anos, tá ligado? Era normal isso. E aí, só que assim, eu não sei, porque assim, aí é uma coisa da minha
de mim mesmo, eu nunca tive problemas em aceitar que o Nicolas pudesse ter algum tipo de transtorno. Então, a partir do primeiro, assim, o Nicolas tinha 1 ano, com 1 ano e 1 mês, como ele não falava nada, eu fiquei preocupado, né? Daí eu comecei a falar com a pediatra, e assim, eu falo para as pessoas, eu tive que botar a mulher contra a parede e falar, olha, tu vai me dar um encaminhamento para o neuropediatra, porque eu preciso saber o que está acontecendo. E assim, mesmo com um plano de saúde, que não era ruim, continua não sendo, e mesmo que eu praticamente fazendo tudo privado, demorou mais de 1 ano para mim conseguir esse laudo do TEA do Nicolas, né? Então, realmente, a gente tá bem... Quando a gente quer ir atrás, já demora. E, assim, quando tem algumas percalços no caminho, demora mais ainda. Então, mesmo que tu suspeite que teu filho, com 1 ano, 1 ano e meio, tenha algum tipo de transtorno e tu queira começar a tratar ele, o nosso sistema de saúde vai fazer isso levar mais ou menos 1 ano para te efetivamente começar, sabe? Então é uma luta assim, ó, bem complicada que a gente já começa meio atrasado, né? Mas felizmente deu tudo certo. E vocês começaram cedo, porque menos de 1 ano um pouquinho é bem precoce aqui para o Brasil, né? A gente tem uma tendência de atrasar bastante aí o diagnóstico. Eu não fazia ideia que era autismo. Aí eu tava comentando com uma amiga minha, nossa, ela foi um anjo na Terra. Aí do nada ela falou, ela foi a única pessoa que teve coragem de falar, olha, eu acho que teu filho é autista. Daí eu comecei a pesquisar um pouco, eu vi que ele tinha os sintomas de andar na ponta dos pés, de fazer movimentos repetitivos, né? Ele não apontava as coisas que ele deveria estar fazendo naquela faixa etária. E aí eu comecei a ir atrás, e mesmo assim demora, sabe? E é difícil, porque aí as mesmas pessoas que falam, não é nada, daqui a pouco você está só criando doença, começam a não querer que tu leve a criança no hospital, porque dizem que isso vai piorar, ela vai crescer com algum trauma, sabe? E é ridículo, é o que eu falo para todos os meus conhecidos, assim, agora mesmo eu fui para Santa Catarina e eu comentei com o pai de uma criança que ela tinha perto de 2 anos e ela não falava nada. Eu falei, cara, leva ela, porque se ela não tiver nada, tu só perdeu um dia. Aí se ela tem alguma coisa, tu começa a tratar ela agora, sabe? Então, eu sou assim, ó, muito bandeira de, na dúvida, leva. Com certeza. Isso faz todo sentido, Miguel, porque o tratamento precoce é absolutamente fundamental. Estimulação precoce é um dos segredos de um tratamento bem sucedido. Se retarda o diagnóstico, atrapalha muito isso, né? Você mencionou o andar na ponta dos pés, né? Vira e mexe, a gente recebe encaminhamentos para avaliar suspeitas de transtorno do espectro autista. Aí, quando você vê o motivo do encaminhamento, você vê assim, tem um atraso na qualidade da fala, não é nem na aquisição, mas na qualidade da fala, e a criança anda na ponta dos pés. Pronto. Tem esses 2 pontos, já manda para investigar autismo, né? E às vezes não é, às vezes é um problema só da linguagem especificamente, e o andar na ponta dos pés, às vezes é uma coisa normal. Muitas crianças têm isso sem ser nenhum problema, né? Então, às vezes é uma coisa meio... Tá muito sujo. Às vezes o pessoal até exagera, mas é o pior dos mundos, né? Exageram quando não, em casos que nem precisava, e acabam, às vezes, negligenciando essa avaliação num caso que, de fato, era um transtorno do espectro autista, né? Então, é complicado fazer bem esse filtro, mas eu concordo contigo. É melhor pecar por excesso e garantir a avaliação apropriada para, mesmo em casos de suspeita baixa, do que arriscar perder aquele gap inicial ali, muito importante para estimular a criança e ter um desenvolvimento melhor. Que é precioso, né? No consultório eu via muito negação, assim, das famílias. Tem só um atrasinho na fala, mas aí quando vem o diagnóstico mesmo, a não aceitação, a dificuldade, né, de não é isso, fica bravo com a gente mesmo, né, pelo diagnóstico que infelizmente a gente tem que dar. Então, era bem complicado às vezes, lidar com as famílias. Sim, e isso que tu comentou é bem interessante, porque eu fiz algum trabalho em algumas escolas para tentar falar mais sobre isso, né, principalmente educação infantil, e eles falam que em alguns momentos, quando eles veem assim na postura física, né, do jeito que os pais estão agindo, eles não falam porque eles têm medo de até sofrer agressão no momento ali, né, então existe isso. Eu costumo dizer, eu até comentei com a Ana Paula antes da gente, num bate-papo informal aqui antes da gravação, né, que é preciso ter um certo feeling, né, de como explicar para as famílias, como orientar as famílias do diagnóstico, né. Tem famílias que
se sentem aliviadas, né, de ter finalmente um diagnóstico e ter um norte de como prosseguir com o tratamento, enquanto outras famílias vão ter uma negação, vão ter uma dificuldade a mais de aceitar esse fato, essa realidade do diagnóstico. Para essas você tem que ter um cuidado, respeitar o tempo de cada pessoa de aceitar isso, né? E muitas vezes é importante, e não é em verdade isso, é fato, muito mais importante do que o nome, do que o rótulo, do que o diagnóstico em si, é você saber o que precisa ser trabalhado em cada criança, né? O que precisa estimular mais, é a interação, é a comunicação, são, enfim, o controle de estereotipias, flexibilidade de comportamentos e tal. Então, enfim, independente do nome que você vai dar para isso, né? Eu sempre digo, até antes de 2013 era o nome X, depois de 2013 é o nome Y, né? Mas as necessidades das crianças são as mesmas, né? Então, é muito mais importante focar no que precisa melhorar do que no nome, né? E ao longo do tempo, cada família vai encontrando, de acordo com o tempo, a melhor forma de aceitar, de se adaptar à realidade daqueles problemas. E o tratamento, Maurício? Então, primeira coisa o tratamento tem que ser precoce, né? Logo, o diagnóstico tem que ser precoce, né? As regras principais assim, do tratamento é isso, é precoce, intensivo, sabe? Uma carga horária grande de tratamento, muita estimulação, isso é um problema, inclusive, na saúde pública do Brasil, né? Que, em geral, a maioria das crianças consegue ter acesso a alguma forma de tratamento, mas na saúde pública, as clínicas de reabilitação acabam fazendo uma sessãozinha de meia hora, às vezes em grupo, com crianças em grupo, né? Não por uma indicação de terapia de grupo. Por semana. Exato. Então, você vai ver a carga horária semanal de 2 horinhas de terapia por semana, né? E as outras cento e tantas horas da semana fica sem uma estimulação adequada, né? Então, a gente, infelizmente, não consegue fazer na saúde pública nem o tratamento precoce, nem o tratamento intensivo, né? Mas deveria ser precoce, intensivo, multiprofissional, né? Não é um tratamento que o psiquiatra, o neuropediatra vai fazer sozinho, né? Tem que ter uma equipe que envolve psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais de reabilitação, e precisa ser de longo prazo. Não é um tratamento que você vai fazer por 1 ano, pronto, acabou todo o problema. Não, é uma estimulação de longo prazo durante todo o desenvolvimento da criança, pelo menos toda a infância, talvez infância e adolescência, em alguns casos até na vida adulta, para correr atrás de alguns detalhezinhos ali do desenvolvimento, né? Então, repito, precoce, intensivo, multiprofissional e de longo prazo. Tem que ser assim, né? Essa questão do multiprofissional também atrapalha muito a vida das famílias, né? Porque um dia fono, outro dia físio, outro dia terapeuta ocupacional, aí vem para a gente, meu Deus, mas como assim que eu vou viver em função da criança, né? Tem trabalho, tem... Não, e também tem o fato de nem tudo ser no mesmo lugar, né? Às vezes Não, a clínica do fono é normalmente num não lugar, a clínica do físio é outro. E assim, eu até assomo o que tu fala, Maurício, que não é só na saúde pública, na saúde privada também. Assim, o que a gente mais tem, assim, dos grupos de pais de autistas que eu participo, né? Eu posso falar pais de autistas porque eu estou no meu lugar de fala, mas o que mais eu vejo, assim, é que a gente tem que entrar com a ação contra o plano, aí tem que esperar a resposta, aí o plano se vinga, que o que acontece? Digamos que eu moro em Canoas, tá? O plano, ele pega uma clínica em Novo Hamburgo para mim, sabe? E ele não quer trocar, eu só posso fazer lá. Então, todo o trajeto que eu preciso fazer até lá custa, sei lá, vamos dizer, 1/4 do que seria o tratamento, mas ainda fica mais barato que pagar o tratamento inteiro. Mas ainda assim é muito custoso, sabe? Então, e o toda tempo, essa né? briga... Para ter uma ideia, dá o quê? Uns 30 quilômetros que tu teria que percorrer? Não, acho que Canoas, Novo Hamburgo dá 50. Mas ida e volta, né? Pensa. Sim, é surreal, sabe? E isso porque tu tá pagando, né, o plano, tu entrou com uma ação e ainda assim o plano tá tentando fazer tu desistir daquilo, sabe? Então é bem complicado, assim, não é só uma vez na semana. E normalmente tu não tem intensivo, tu ganha 2 tratamentos na semana e pronto, sabe? Tu não consegue nem o pacote completo, sabe? Então a saúde privada também tá, digamos que ela tá bem folgada, assim, então ela não precisa manter muito compromisso com isso. Você falou, eu lembrei tem pacientes meus que frequentam aqui na minha cidade 3 clínicas diferentes, além dos
E além do que o plano paga, a família banca um complemento, vamos dizer assim, particular, para conseguir fazer um tratamento mais próximo do ideal. Bem, realmente difícil. E a questão de tempo que você falou, Ana Paula, que é importante para os cuidadores, para os familiares saberem. É muito custoso, né? Como você falou, você tem que dedicar uma energia e uma carga horária imensa para o filho, é bastante custoso para a família, e é muito importante que os familiares também sejam cuidados, né? Às vezes até em termos de saúde mental mesmo, né? É muito comum os pais se tornarem muito ansiosos, enfim, tem uma série de angústias relacionadas a todo esse sofrimento para correr atrás do tratamento. É preciso saber também buscar ajuda, não, em geral, existe até nos bastidores, assim, entre psicólogos e psiquiatras, a gente até fala, né, o típico mãe de autista, o típico pai de autista, né, que é aquela pessoa hiper dedicada, que corre atrás de todas as formas possíveis de tratamento, que entende da doença mais que o médico, né, que vai bater em Brasília para exigir seus direitos. Então, são muito aguerridos, né? Mas é preciso lembrar que não existe ninguém que seja uma máquina de correr atrás de cuidar do outro, né? É preciso também estar atento à sua própria saúde. Se você adoecer, quem vai cuidar da criança, né? Exatamente. E com as famílias cada vez menores, né, fica mais complicado esse grupo de apoio, sabe, tu ter, tipo, novamente, dando exemplo do pessoal do grupo de autista, assim, eu li, assim, 2 depoimentos da pessoa falando, cara, eu só tenho a minha mãe, sei lá, e ela tá com 65 e já tá doente, então depois que ela for morrer, né, depois que ela partir, eu não sei o que fazer, porque daí é a pessoa, o marido dela e o filho, sabe? E normalmente o que acontece? Uma das pessoas precisa parar em período integral para cuidar da criança pelos tratamentos, pelo fato que ela precisa de um cuidado especial, né? E a gente vê isso e dá que nem tu fala mesmo, dá uma ansiedade, dá uma agonia, porque tu sabe que uma hora aquilo vai acontecer contigo também, sabe? Hoje em dia, a gente vê muita gente sem grupo de apoio, meio que tentando matar tudo, mas tudo na hora, assim, mas a gente é novo, agora quando a gente ficar um pouco mais velho, aí isso também já dá mais ansiedade ainda. Com certeza, é motivo de muita ansiedade, né? Porque o que eu ia perguntar, Maurício, o que o futuro reserva, assim, o que tu costuma dizer, porque os pais vinham e perguntavam muito, assim, como é que vai ser o futuro dele, que o dela, né? É mais comum em meninos, então eu falo deles, mas era uma pergunta que eu ouvia com frequência. Isso varia muito, né? Dentro, como a gente já mencionou, dentro do espectro autista existe hoje uma variedade muito grande de apresentações clínicas, né, de sintomas, de dificuldades, e o prognóstico, né, o que se espera do futuro, varia muito de acordo com isso. Os principais elementos, os principais fatores para a gente tentar prever uma boa ou uma má evolução são a existência ou não de uma deficiência intelectual, né, que hoje em dia a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Então, se existe uma limitação intelectual muito grande associada, isso limita muito o desenvolvimento da criança e torna a evolução ao longo do tempo um tanto limitada, né? Se não existe falhas no desenvolvimento intelectual, isso fala a favor de uma boa evolução. E o outro fator importantíssimo também é a capacidade da criança de desenvolver a linguagem até o final da primeira infância, 5, 6 anos de idade. Então, se a criança ainda não fala nessa idade, a gente fica com o pezinho atrás em relação às expectativas de evolução ao longo do tempo, né? Se a criança já conseguiu se comunicar verbalmente, né, até essa idade, isso fala a favor de um prognóstico melhor. Existem os casos mais graves, infelizmente, como não existem ainda tratamentos para atacar o problema cerne, o problema principal do autismo, de comunicação, de interação e tal, a gente não consegue ter um bom resultado, em geral, para essas crianças mais graves, né? Os tratamentos, vale a pena dizer isso, em casos graves, os tratamentos ficam muito focados em controlar questões associadas ao diagnóstico, ao autismo. Por exemplo, problemas de comportamento, problemas de humor, problemas de, vamos dizer assim, de autonomia para os cuidados do dia a dia, né? São coisas mais paralelas ao transtorno do espectro autista, né? Agora, em casos moderados, leves ou muito leves, a gente pode ter uma expectativa boa de evolução. Só para dar exemplos práticos, para não ficar aqui muito no blá 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 teórico,
eu tenho pacientes, por exemplo, que eu atendi uns poucos anos atrás, quando eu comecei a atuar aqui no consultório aqui na minha cidade, que tinham o diagnóstico evidente, né? Tinha uma falha de interação, comunicação, tinha todos os comportamentos e movimentos estereotipados, restritos, o diagnóstico típico, mas leve, com nível intelectual preservado e com capacidade de comunicação. Já tem, esse que eu estou pensando aqui especificamente, já tem uns 2 anos que eu não vejo, né? Então, até 2 anos atrás, quando eu vi a última vez, ele estava muito, mas muito bem. Tão bem que se alguém visse ele naquele momento, não diria que ele tinha um diagnóstico, né? Era preciso o olho de alguém treinado, de um profissional, para perceber que tinha pequenos detalhezinhos ali na interação, na comunicação que poderiam falhar. Então, às vezes, o problema é leve o suficiente para, ainda na infância, você ter uma melhora muito boa do desenvolvimento da criança e quase não ser mais perceptível os sintomas. Eu digo quase não, porque tem pequenas nuancezinhas que a gente costuma ver ainda, mesmo nos casos de microevolução, como às vezes um jeito de falar um pouco diferente, um pouco mais rebuscado, né? Com uma falhazinha na maneira de dar a adequada entonação para o discurso, coisas que não chegam a prejudicar a vida do indivíduo, mas que são suficientes para um olho mais treinado de um profissional perceber que ali teve alguma falhazinha no desenvolvimento, né? Puxando um pouquinho para o lúdico, né? Você mencionou um filme agora há pouco, Miguel. Tem um filme muito bom que mostra um adulto com um caso leve de autismo, né? Um filme chamado Adam, não sei se você já viu. Adam é o nome do personagem principal, A-D-A-M, né? Adam. O filme trata de um jovem já adulto com o diagnóstico. Na época do filme ainda era síndrome de Asperger, né? Mas ele tem um transtorno do espectro autista leve e ele estava com a vida dele organizadinha graças ao suporte do pai e a um emprego que ele tinha, que não envolvia contato com outras pessoas, né, ligado à área da informática, né. E no filme ele perde o pai, né, não há spoiler, porque isso acontece já no começo do filme, ele perde o pai e ele precisa readaptar toda a vida dele. Ele perde o pai e o emprego, né, e ele precisa readaptar toda a vida dele, né. E o filme mostra muito bem as dificuldades na vida profissional, na vida pessoal, nas atividades da vida diária, né, e mostra como que ele vai aos poucos conseguindo se readaptar e voltar a se tornar uma pessoa funcional, apesar do problema que ele tem, né. Então, um filme muito bom, que mostra de maneira bem realista quais são as dificuldades de adaptação num paciente que tem um caso leve que pode ser adaptado a levar uma vida normal. A gente tem uma história muito bonita dentro do Onda Livre. Nós temos um colega, né, do grupo, que é portador do transtorno e é uma pessoa fantástica, assim, muito inteligente. É um escritor, tem 2 livros editados, assim, com bastante sucesso, são livros muito bons, inclusive, que ele escreve. E ele gravou um podcast conosco que ficou assim... Acabamos entrevistando ele, assim, por dentro do cérebro de um autista. E ele conta como é que foi a vida dele, as dificuldades que ele teve, por que ele gosta de determinadas coisas. É bem interessante para quem quiser assistir o podcast do Onda Livre da sexta-feira passada. O Thiago Moreira conta a história dele, de como é que foi fazer o diagnóstico tardio, mas ainda assim ser uma história de sucesso. É muito bacana. Maurício, quem é o profissional habilitado a fazer o diagnóstico? Porque, assim, leva no pediatra, ou de repente a família é preocupada, está levando sempre no pediatra, né? Está fazendo puericultura, e o próprio pediatra não percebe, ou quer pelo tempo, ou pelo treinamento, enfim. Quem é o profissional habilitado que pode fazer o diagnóstico e que exames se deve fazer para fechar o... Bom, a rigor, todo médico pode dar diagnósticos no Brasil, né? Mas o profissional mais capacitado, mais habilitado para dar diagnóstico, para não correr risco de cometer erros por imperícia, é o psiquiatra da infância e adolescência, ou o neuropediatra, ou o neurologista especializado em problemas da infância, né? Então, dentro da psiquiatria e da neurologia, você tem profissionais especializados em problemas do neurodesenvolvimento, e desculpa, dentro da pediatria também, falei errado, né? Dentro da pediatria, neurologia e psiquiatria, você tem profissionais especializados que são capazes de fazer esse diagnóstico, mas não é um diagnóstico que o médico faz sozinho também, né? É preciso fazer uma avaliação um pouco mais complexa. O médico pode até
chegar num bom nível de certeza do diagnóstico só pela avaliação clínica ali na consulta. Mas a gente precisa descartar outros problemas que poderiam simular aquela apresentação aparentemente autista, né? Então, por exemplo, fazer exames auditivos, né? Um fonoaudiólogo vai fazer um exame auditivo para ver se não tem alguma deficiência auditiva que possa estar simulando o diagnóstico, né? Um exame muito interessante, que seria muito importante, mas que não se costuma fazer, porque não é muito disponível, é uma avaliação neuropsicológica. Na verdade, não é um exame específico, a avaliação neuropsicológica é uma bateria de testes feitas por um neuropsicólogo, que é um psicólogo subespecializado, né? Para essa bateria de testes dá uma boa noção de quais são as habilidades cognitivas daquela criança, daquela pessoa, né? Pode ser feito em adulto também, né? Incluindo inteligência, memória, capacidade de concentração, enfim, uma série de habilidades cognitivas são rastreadas nessa bateria de testes, e isso ajuda bastante, não apenas a firmar mais o diagnóstico, digamos assim, confirmar mais, mas principalmente para a gente saber o que exatamente aquela criança precisa desenvolver, quais são as potencialidades dela, quais são as dificuldades maiores dela, para a gente saber como direcionar melhor o tratamento de reabilitação. Então, o médico, resumindo, especialmente o neuropediatra e o psiquiatra de infância e adolescência, são os profissionais ideais, mas com o suporte de profissionais que vão corroborar o tratamento, corroborar o diagnóstico, aliás, como, por exemplo, repito, fonoaudiólogo e psicólogos. A testagem neuropsicológica eu gostava para me ajudar no diagnóstico, nas deficiências que precisava suprir mais, e também para fazer o acompanhamento de como estava indo esse tratamento, né? Assim, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, enfim. Mas é um problema que eu tinha que nenhum convênio cobria, nem entrando na justiça, e era um exame muito caro, assim. Continua não cobrindo, viu? Né? Ainda é preciso bancar particular, né? As famílias precisam correr atrás disso com recursos próprios, os planos não cobrem essa avaliação. Para orientar quem estiver assistindo esse vídeo, em geral são 4 a 5 sessões, né, de 1 hora cada, em que esses testes são aplicados, né. Isso, obviamente, exige um custo do profissional psicólogo, neuropsicólogo que faz a aplicação desses testes. Esses testes ele precisa comprar, precisa adquirir os testes para serem aplicados, ele precisa... É um curso bastante extenso para ele saber aplicar esses testes, então tem um custo todo envolvido. Na minha opinião, como é uma ferramenta diagnóstica e terapêutica importante, deveria ser incluído no rol dos planos de saúde, mas infelizmente ainda não é, e a gente acaba precisando que a família custeie essa avaliação complementar. Tu falou de exame para ver se a audição dele tá boa, né? E eu lembro que esse tipo de exame, eu tenho amigos meus também que tem casais, só que o filho deles é típico, né? Só que por algum motivo eles tiveram que fazer o mesmo exame que o Nicolas, e foi engraçado porque em algumas situações as crianças são bem parecidas mesmo, porque para botar no aparelho ali onde ia medir a audiometria deles, né, as crianças não paravam. E não tinha o que fizesse elas ficar paradas, né? Daí eu pensei, bom, pelo menos nisso elas são parecidas, né? Foi uma situação assim bem engraçada. Vou aproveitar o que você falou, Miguel, essa coisa interessante que existem problemas de comportamento, tipo agitação, irritabilidade, reações agressivas, transtornos específicos de aprendizagem, como dislexia, disgrafia, déficit de atenção, né, o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse tipo de problema frequentemente está associado ao autismo, e isso faz toda a diferença na evolução do tratamento. É muito difícil ou quase impossível você tratar adequadamente uma criança que não tem uma capacidade mínima de concentração ou que não consegue conter as próprias emoções para ficar ali quietinha, comportada, fazendo aquela atividade escolar, por exemplo, né? Então, é muito importante tratar essas comorbidades, né? Você vê, como você descreveu, até fazer um exame fica inviável se o comportamento da criança não permite, né? Então, abordagens para tratamento comportamental, seja através de medicação, seja através de psicoterapia comportamental, feita por psicólogos, né, são muito importantes para otimizar o desenvolvimento. E a causa, Maurício, assim, muita gente vinha, puxa, mas não, a gente é jovem, não tem nenhum problema de saúde, foi uma criança planejada, desejada, como
que isso foi acontecer? Não tem caso na família? Essa é a pergunta mais difícil de todas, né? Vamos lá. Primeiramente, não existe uma causa conhecida específica para o autismo e, na verdade, não existe uma causa específica para o autismo, né? É até importante que as pessoas tenham consciência disso, de que sempre que você ouvir alguém falando sobre descoberta de uma causa específica para o autismo, ou é uma pessoa extremamente ingênua ou um charlatão, né? Não existem causas específicas para autismo. O que a gente chama hoje de transtorno do espectro autista provavelmente não é uma doença única, são um conjunto de doenças de causas diversas que se manifestam com sintomas parecidos. E pela limitação da medicina atual, a gente é obrigado a dar o diagnóstico baseado nos sintomas que a criança apresenta e não nas causas por trás, né? Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso no consultório. Até a época que eu era aluno de medicina, existia dentro do espectro autista um conjunto muito específico de pacientes do sexo feminino que tinha um tipo incomum de autismo, que era chamado de síndrome de Rett, R-E-T-T, né? Exato. Hoje em dia, se você falar em síndrome de Rett, aliás, se você procurar sobre síndrome de Rett, não está mais dentro do espectro autista. Está no escopo das doenças genéticas, porque se descobriu, alguns anos atrás, que ela é causada por uma alteração genética muito específica, né? Então, essa síndrome, que era parte do espectro autista e de causa desconhecida, de repente se tornou uma doença genética fora do espectro autista, embora os sintomas sejam muito semelhantes, né? Mas enfim, a tendência é que isso aconteça com vários pacientes que hoje recebem esse diagnóstico de transtorno de TEA, né? À medida que a medicina evoluir, é provável que outras causas vão sendo descobertas e a gente vai conseguindo separar melhor, eu estou usando um termo popular, separar melhor o joio do trigo, né? Agora, parando de tentar prever o futuro, né? Falando sobre o que existe de informação científica atualmente, né? Não existe uma causa para o autismo, existem causas, né? É um fenômeno multifatorial. Já é possível afirmar que a maior parte é genético, né? Os estudos falam aí entre 50% e 80% de natureza genética na origem do problema, né? Eu já encontrei até estatísticas de 90%, mas via de regra, 50% a 80% deve ter um peso genético, tá? Mas existem gêmeos idênticos que um tem autismo e outro não, né? Então não pode ser uma coisa puramente genética, tem que ter um componente ambiental também, né? Só para dar um exemplo, exposição a substâncias como, por exemplo, o ácido valproico, que é uma medicação muito usada na psiquiatria e na neurologia, a exposição fetal pode causar uma sintomatologia semelhante à do espectro autista. Não vou viajar aqui nos detalhes, mas existem alguns fatores ambientais que podem estar relacionados e, muito provavelmente, a gente está diante de uma doença que tem uma genética como principal fator, mas que tem que ter fatores ambientais que se combinam com a genética para fazer com que aqueles genes sejam expressados e acabe gerando, de fato, o adoecimento, né? Essa genética não é um gene específico, certamente, né? Existem um conjunto de genes, existem vários genes que já foram ligados direto ou indiretamente ao desenvolvimento do autismo, e não basta que um ou outro desses genes esteja alterado, é preciso que vários genes diferentes estejam alterados e em combinação para que seja possível o desenvolvimento da doença. E essa combinação genética bastante complexa vai precisar gerar uma série de alterações no desenvolvimento cerebral. Aí envolve vários fatores diferentes. Pode envolver a capacidade de comunicação entre neurônios, que são as células do cérebro, pode envolver a migração desses neurônios dentro do cérebro durante a fase de desenvolvimento embrionário e fetal, pode envolver a formação de... Aí eu vou viajar na neurobiologia, mas das microcolunas cerebrais, que são as estruturazinhas do cérebro, que são basicamente a base funcional do cérebro. Enfim, um monte de fatores relacionados à neurogênese, migração neuronal, poda neural, como o Miguel falou no começo, né? Falhas no processo de poda neural também podem estar relacionadas, né? Então, existe um monte de fatores neurobiológicos, genéticos e ambientais que precisam se combinar para dar origem ao problema, né? Eu costumo dizer, se fosse uma causa simples, a gente já teria descoberto em algum momento, já são décadas de estudos, né? Mas certamente estamos diante de uma causa bastante complexa, de causas bastante complexas e possivelmente não uma causa única, não uma mistura de causas para gerar, que seja capaz de explicar o adoecimento de tantas crianças.
E ela vem carregada de muito preconceito, né? Se tu notar, nos anos 60, 70, eles tratavam criança autista com um eletrochoque. Então, eles tiveram que dar muitos passos para trás para depois começar uma pesquisa realmente séria. Então, deve ter muito conflito ainda sobre isso. Sim, eu mencionei os anos 40 como a primeira descrição da doença, mas antes dos anos 40 existia era misturado esquizofrenia com autismo, com deficiências intelectuais, tudo como se fosse a mesma coisa, né? Era terrível. Uhum. E os anos 40 foi o começo da descrição, mas só, como você falou, foram décadas, né? Só dos anos 80 para cá que se tornou um diagnóstico formal e passou a receber pesquisas mais sérias, um investimento mais sério em pesquisas. Antes disso, realmente era bem lamentável o que se tentava fazer, às vezes até com uma boa intenção de tentar fazer alguma coisa heróica para melhorar, mas realmente tem um histórico complicado aí, bem, às vezes lamentável. Tem um livro da Temple Grandin, aquele Cérebro Autista, que ela fala um pouco da vida dela, e ela diz que ela deu muita sorte. Ela fala o ano ali exatamente, mas não lembro. Se eu não me engano, foi década entre 50 e 60. Ela falou que se ela tivesse nascido 10 anos depois, ela ia ser internada e nunca mais ia sair da clínica, sabe? Então ela teve um pouco de sorte, porque ainda não tinham chegado naquele ponto para o transtorno que ela tinha, né? Aí, só para explicar, a Temple Grandin, ela é uma autista mundialmente conhecida, se eu não me engano, ela é bióloga, e ela tem uma frase muito conhecida que ela entende mais o sentimento de uma vaca do que de um ser humano, sabe? Então, uma figura muito legal. Outra história muito legal, tanto o livro quanto o filme, tem um filme da história dela, Temple Grandin, né? Quem quiser ver, é muito legal, e é um ótimo exemplo de um caso que desafia nossos prognósticos, né? Ela tinha um autismo que seria considerado grave, né? Até um certo momento da infância, ela não tinha nada de comunicação verbal, tanto é que ela foi levada para morar com os tios, se não me engano, no interior ali da cidade em que ela vivia, como se fosse uma pessoa de quem nada poderia se esperar, né? E, surpreendentemente, ela se desenvolveu muito bem, fez curso superior, revolucionou a pecuária na época, né? Desenvolvendo técnicas de criação de gado bovino, muito, muito legal a história dela. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou assistiram o Rayman também, é um filme que fala de um autista, né? Com Tom Cruise e o Dustin Hoffman, que ganhou o Oscar, eu acho que por melhor ator nesse... E aí eu vou te trazer uma outra pergunta, Maurício. Essa mística de que o autista tem habilidades especiais, ele é diferente, mas ele tem capacidades especiais como uma super memória, uma super capacidade matemática, as pessoas têm essa fantasia. Esclarece melhor para nós. Esse é aquela situação em que você pega a exceção e transforma na regra, né? Existem esses pacientes com autismo e com habilidades especiais, né? Evidentemente, são pacientes que têm a capacidades intelectuais preservadas, né? E às vezes até tem uma capacidade intelectual acima da média, pode acontecer, né? Mas a inteligência deles, eles não conseguem aplicar os recursos intelectuais deles em toda a gama de atividades que as pessoas precisam, né? Então eles acabam focando toda a capacidade intelectual deles naquelas pouquíssimas coisas que eles têm interesse, ou às vezes naquela única coisa que eles têm interesse. Então eles acabam desenvolvendo uma super especialidade naquilo, né? Quando é uma habilidade muito fora do comum, por exemplo, tem um caso, eu não vou lembrar o nome agora, mas um caso de um paciente europeu que quando ele anda numa estrada, ele consegue, ao chegar no destino, desenhar um mapa quase perfeito da estrada com a precisão de 1 metro, sabe? Incrível. Uma habilidade quase sobre-humana, né? Esses casos muito fora do comum, a gente chama de síndrome de Savant, né? Que são pacientes com transtorno do espectro autista e com habilidades especiais, né? E esses casos é que se tornam super famosos, né? Isso não é... Eu vou dar um outro exemplo, para não ficar aqui na teoria. Tem um paciente que eu tive um tempo atrás, né, que eu acompanhei por algum tempo, uns anos atrás, que ele sabia tudo do Roberto Carlos, da vida e da discografia, sabe? Ele sabia todas as músicas, ele sabia dizer o ano em que cada música foi gravada, de qual CD aquela música pertencia, né? Essa não é uma habilidade especial, assim, você não precisa ter um nível intelectual acima da média para ser capaz de memorizar essas informações todas, né? Ele foi capaz de memorizá-las porque ele se dedica exclusivamente a isso, né? Pelo menos naquela época, né? Se dedicava exclusivamente a isso por muito tempo, né? Então ele adquiria todas as informações possíveis disponíveis sobre a vida e discografia do Roberto Carlos, né? Então
repito, às vezes existe uma habilidade especial por ter uma inteligência superior, né, junto com o autismo, mas isso é raro, tá? Existem casos em que o nível intelectual é normal e a criança acaba se dedicando apenas a uma coisa muito específica e por isso ela parece ser super habilidosa naquilo, mas na verdade existe uma limitação para várias outras atividades, de modo que a criança acaba tendo muito prejuízo na vida prática, na vida funcional, apesar de ser muito habilidosa para uma coisa específica, né? E a maioria, ou pelo menos metade dos casos, infelizmente, é o inverso disso. Cerca de metade dos casos existe alguma limitação intelectual. Às vezes no nível de, desculpem a palavra, deficiência mesmo, ou às vezes apenas no nível de inteligência muito limítrofe, muito limitada, né? Mas a regra, pelo menos metade dos casos, é uma limitação intelectual, e não uma habilidade intelectual especial. Engraçado que tu falou um troço que normalmente eu comento, né? Quando alguém fala esse tipo de coisa, mas ele vai ser inteligente. O Nicolas, ele tem algumas aptidões um pouco mais destacadas, mas eu sempre falei, ele aprendeu a ler cedo, mas ele também poderia ficar viciado em 3 espiões demais. Aí ele ia ser especialista em 3 espiões demais e isso não ia servir para nada na vida dele, sabe? Então, acho que é uma loteria muito grande de assuntos que as pessoas tentam dizer que não, ele vai ser um gênio em matemática, ele vai ser um astrofísico e realmente não é assim que acontece, né? E só para falar mais uma coisa também, eu lembro um caso que eu li no Mundo Singular, que ele pega um monte desse tipo de casos, e aconteceu exatamente o que tu falou. A criança tinha 3 ou 4 anos, ela descrevia detalhadamente cada passo que um motor fazia, um motor de combustão, né? Só que ela ainda estava usando fraldas. Aí, no momento que ela começou a ser desfraldada, todo aquele foco se perdeu, ela não conseguia mais descrever um motor, mas parou de usar fralda, né? Então, realmente, é a balança da atenção. Sim. Deixa eu só acrescentar uma coisinha sobre isso, que eu acho importante. Crianças com nível intelectual muito elevado, acima da média, né, inteligência superior, o que se chamaria de superdotado, né, elas podem ter uma dificuldade, às vezes, muito grande de interação social, porque elas estão funcionando num nível muito diferente. O padrão de interesses dela é muito diferente das outras crianças. Então, é comum essas crianças ganharem um diagnóstico de autismo leve, mas quando você vai avaliar, não existe uma incapacidade de interação, existe simplesmente uma superseletividade, né, de que forma interagir ou com quem interagir, né? Então, cuidado quando estiver diante de uma criança com altas habilidades intelectuais, para não sair dando diagnóstico de autismo sem avaliar direito por que a interação social dela está prejudicada. Às vezes é só porque ela está querendo falar sobre astrofísica, enquanto outra criança está querendo brincar com o Ben 10, né? E ela só é nojenta mesmo. Como? Ela só é nojenta mesmo. Exato. E esses casos esse tipo de interpretação sobre autismo é muito consequência do que a gente vê no mundo do entretenimento, né? Séries como... não sei se eu vou lembrar todas aqui, mas... The Big Bang Theory, The Good Doctor, enfim, eu não vou lembrar todas aqui, mas tem algumas séries que tem como personagens principais pessoas que misturam habilidades especiais com autismo, né? E isso acaba mexendo com o imaginário das pessoas em relação ao autismo. O Big Bang é clássico nessa mistura, né? Porque tem personagens ali que a gente fica, não é? É classicamente, mas aí o cara é astrofísico e desenvolve a teoria das cordas, e, né? O personagem, né? Desculpa, pode falar, Miguel. Não, eu ia dizer que tem também uma série que é Monk, que é um detetive que ele não diz ali, literalmente, que ele é autista, mas ele tem muitos traços, né? Então, ele sempre assim, aquela coisa que eles têm os pontos bons, mas os ruins são bem rasos, né? Não chega a atrapalhar na vida prática deles. E só para não ficar mal entendido, né? Existem séries, como você disse, que é declarado a existência do diagnóstico. Acho que tem uma chamada Atypical, né? Que isso é dito explicitamente, né? Na série Big Bang Theory, isso não está explícito. Acho que em nenhum momento eles falam em autismo para o Sheldon. Na verdade, é uma misturada. Ele tem toque, ele tem habilidades especiais, ele tem traços autísticos. É uma misturada, né? Que, inclusive, muda muito ao longo da série, né? No final da série, eles já não dão tanta ênfase nessas psicopatologias dele, né? Então, não estou dizendo que o Sheldon tem autismo, né? Não é essa a intenção da série, né? Mas...
acaba que tá meio que na moda, né? Enfim, criar personagens com esse tipo de característica, né? E, por um O lado, isso é Good, bom porque desmistifica um pouco. Por outro lado, a gente tem que ter cuidado para não fazer chacota, né, com esse tipo de problema. sim, o Good Doctor, ele tem esse lance do Savan, que não ajuda, com certeza, mas os episódios de crise, assim, que eu acredito que tem uns 2 ou 3, eu tô acompanhando essa série, eles são bem crus, assim, eles são bem reais, sabe? É legal de ver. Mas, assim, quem quer mais um dia a dia, atípico é mais legal, porque eles pesquisaram, aí tem vezes que o próprio personagem principal, o Sen, ele narra, né? Quando isso acontece, às vezes eu fico com uma palavra, ela fica em loop na minha cabeça, e eu preciso falar ela porque ela não para de ficar na minha cabeça, sabe? Então são alguns casos que dá para ver que eles tiveram um certo preparo para fazer o roteiro da série, sabe? Não é aquela coisa genérica de gênio que tem traços, não. O cara vive aquilo mesmo, sabe? E o ator também é muito bom. Aí fica essas 2 dicas aí que são muito boas. Gente, a gente está fechando aí 1 hora de conversa, está sendo super boa, mas também acaba cansando, né, aos dois. Então, nos encaminhando para o encerramento, o que vocês diriam para famílias que estão passando por fechar o diagnóstico de autismo, famílias que já têm um diagnóstico familiar de autismo? O que fica de mensagem de vocês dois, do Maurício como profissional da saúde ligado, do Miguel como uma pessoa que vivencia o dia a dia de uma criança com autismo? O que vocês deixariam de mensagem final? Pode falar, Quem começa, Miguel? Bom, pessoal, acho que eu não vou dizer nada que eu já não tenha dito, de certa forma, né? Mas, primeira coisa, não deixar de procurar ajuda se houver a suspeita. Autismo não é uma condenação, né? Um diagnóstico psiquiátrico qualquer, ou mesmo que seja de autismo, não é uma condenação, né? Haverá, claro, pedras no caminho, haverá dificuldades, não são poucas, não posso dizer que não serão muitas, serão, mas vale muito a pena investir, né, num diagnóstico precoce, investir em buscar ajuda precocemente, investir no máximo de estimulação possível. Uma coisa que sempre me encantou na psiquiatria infantil, que eu vivo repetindo isso, é que às vezes um pequeno ganhozinho que você faz aqui, lá na frente vai provocar uma diferença muito grande, né? Então, é preciso ter muita resiliência, porque é um processo de desenvolvimento muito lento, né? Demora para observar ganhos, né? Mas, repito, os pequenos ganhos agora da infância, da adolescência, vão gerar uma diferença gigante para a autonomia, para o desenvolvimento do seu filho, né? Falando aqui diretamente com os pais, na vida adulta deles. Então, é preciso investir. Quanto mais tempo você evita um diagnóstico, maior tempo você está desperdiçando para investir no desenvolvimento dos filhos, né? Que possam ter algum problema. Então, é preciso não ter medo do diagnóstico, procurar conhecer, procurar entender, observar, na dúvida, avaliar e correr atrás. E, como eu já mencionei agora há pouco, não se esquecer de cuidar também de si mesmos, né? Às vezes, o desenvolvimento... eu costumo fazer uma continha no consultório, né, de quantas horas dura a semana, né, e costumo dizer para os pais assim, ó, ele vai estar com o terapeuta tantas horas, vai estar com o professor tantas horas, mas é com você que ele vai estar uma quantidade imensa de horas, né, não querendo jogar a responsabilidade nos pais, mas os pais precisam estar bem, né, precisam estar com a paciência e a tolerância bem equilibradas e precisam se capacitar o máximo possível, né, não que eles vão ser os terapeutas dos filhos, né, mas se os pais conseguirem reproduzir em casa um pouco das atividades terapêuticas que os profissionais orientam, isso otimiza muito o desenvolvimento, né? Hoje em dia é possível ver crianças com falhas de desenvolvimento provocadas, por exemplo, por excesso de tela, né? De celulares e internet e tal, né? Imagina uma criança que já tem uma tendência para falhar o desenvolvimento, né? Se esses erros forem cometidos em casa, isso pode acabar comprometendo ainda mais o desenvolvimento. Então, é preciso buscar informação, buscar conhecimento, dar uma espremida nos profissionais para que eles ensinem os pais como agir também com os filhos de maneira terapêutica para otimizar o desenvolvimento deles. Bom, primeiramente que eu gostaria de falar para todos os pais, tá? Eu sou adepto de outra linha, daquela que não é do Anjo Azul, tá? As coisas
não vão ser tão bonitas, tá? Vai doer bastante, tu vai correr bastante, tu vai perder muito tempo, tu vai chorar, tu vai achar que estão te castigando. Mas o importante é que é tu e ele, sabe? E tudo que tu fizer por ele vai ter resultado na frente. O Maurício, nossa, deu um encerramento ótimo aqui mesmo. Não tem muito que eu possa falar sobre tratamentos, mas assim, tenta continuar com fé na tua força, tá? E segue em frente, porque não é 1 ou 2 horas que tu vai ficar isso, é a vida toda, sabe? Tu vai ter o teu filho do teu lado a vida toda, e tudo que tu fizer o quanto antes, tu vai poder ver que depois vai se refletir. Mas isso não vai tirar o fato que realmente vai ser muito doloroso, tu vai querer desistir às vezes, sabe? E às vezes tu não pode contar com ninguém, nem associações, nem o governo, mas assim, sempre olha para frente e pensa que tu vai ser capaz, porque tu foi capaz ontem, então tu vai conseguir ser capaz amanhã também. Tá? Então fica um abraço para todo mundo aí. Se eu pudesse chorava com vocês, mas vamos tocar para frente que a coisa não é fácil, mas a gente consegue. Agradeço imensamente ao Maurício pelas orientações, né, pelas explicações, ao Miguel pela coragem de vir aqui falar uma coisa que é difícil, é pesada, a gente sabe, né, mas que é a realidade. Eu acho que vocês falarem ajuda muito quem está passando por isso, e não são poucos os casos. A gente sabe que os diagnósticos estão sendo cada vez mais feitos. Eu acho que muitos passavam, e hoje em dia a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico, então muito obrigada aos dois mesmo. Eu acho que esse é um assunto fundamental, e acho que a live foi super esclarecedora. Então, agradeço, vou encerrar. Obrigada aos dois, e peço que fiquem aqui um pouquinho mais conosco enquanto passa a telinha do encerramento.